Bom dia! Bom dia para você que está aí sentado esperando o nosso programa Mulheres de Fé em Ação. E não sai daí, já já estaremos de volta. E no programa de hoje estamos aqui com elas, Valéria Queiroz, nossa psicóloga. Estamos também com Maísa, nossa analista corporal. E estamos também aqui com Dani, que está quase todos os domingos, né, Dani, na rádio. E a gente está aqui para falar do tema de hoje, né? Que é um tema que nós vemos falando já há 2 programas anteriores sobre milagre. E vamos estar falando sobre milagre em Mateus, no capítulo 8, começa no versículo 5. Pega aí sua Bíblia e vamos compartilhar essa leitura. Entretanto, Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Ordeno a meu servo, faze isto, e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que seguiam: Com toda a certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e da maneira como crestes, assim te sucederá. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Glória a Meu Deus! Glória a Deus. Que maravilha, Que né? maravilha, né? Esses milagres. Que milagre, né? Esse que Jesus se surpreendeu com tamanha fé daquele centurião. Mas sabe de uma coisa? A gente vê como ele entendia sobre a autoridade. Porque a gente andando, né? Tô dando um exemplo. A gente andando na cidade ou numa BR, né? Se alguém tentar parar o nosso carro, levantar as mãos, a gente não vai parar. Uma pessoa com uma farda com uma roupa comum, a gente não vai parar. Agora, se um policial, né, rodoviário federal levantar a sua mão, ou uma polícia com a farda, né, representando, né, a autoridade, com certeza a gente vai parar. Vai dizer, ixi, o que aconteceu que está nos parando? Por quê? Porque a autoridade, ele realmente faz a gente analisar e ver que há um poder sobre aquilo. E ele entendia como oficial, ele entendia bem, porque ele diz aqui no texto, né? Eu sei bem o que é autoridade, porque eu digo aos meus soldados, vá e ele vai. Ou seja, o comando que ele der vai acontecer. Então, a mesma coisa somos nós. E o que é interessante é a questão de fé. Olha, autoridade e fé, como tem que andar junto. Como é que a gente vai crer numa pessoa que faz se a gente não tem a fé que ele é autoridade para fazer, né? E Jesus, ele é autoridade, né? E quando a gente diz, eu tenho fé, eu sei que ele pode fazer, então ele pode fazer todas as coisas. Então, é essa que é a junção, né? De você entender que Jesus, ele pode todas as coisas. Ele tem o poder de fazer todas as coisas. E é isso que move a fé, que faz com que a fé cresça, que a fé possa fazer acontecer aquilo que a gente tem em relação a Deus, né? A Jesus, né? É muito, muito interessante. E assim, falando sobre isso, o que é que acontece? Deus também, ele nos dá autoridade aqui nessa terra, né? Nós que somos servos do Senhor, nós temos esse poder de uma pessoa estar doente. Quantas vezes acontece? Eu vou orar pelo meu filho, eu vou orar pela minha tia que está doente e realmente, em nome de Jesus,
acontece a cura, acontece coisas que a gente não esperava, coisas normais até mesmo. A gente já dizia assim, meu Deus, eu vou para esse evento, mas eu vou para às vezes a gente vai até para o juiz, à frente ao juiz, e vai ter que falar algumas coisas, e a gente bota o Senhor na frente. Bota o Senhor na frente e diz, Senhor, olha, coloca as palavras na minha boca, se o Senhor chegue primeiro lá, e você vê coisas maravilhosas que acontecem. Por quê? Porque a gente crê que o Senhor, Ele vai realmente nos ouvir. Então, aqui, Deus, Ele usa o ser humano para fazer coisas grandes também. Agora, não é que eu ou você, Adriane, tenha poder, mas o poder vem do Senhor. Né? Agora, a gente precisa o quê? Acreditar. Porque se não acreditar, não acontece. É impossível agradar a Deus. É impossível. Aquele homem, aquele centurião, ele tinha tanta fé, né, que ele disse, Senhor, basta uma palavra tua, porque se eu der uma ordem aos meus comandados, eles vão fazer. Então o Senhor não precisa, como assim, o Senhor não precisa nem ir na minha casa, basta o Senhor falar, olha que coisa maravilhosa a fé desse homem. Né? Ele diga, Senhor, diga para aquele menino ser curado, né? Para o filho do meu servo ser curado, Senhor, né? E Jesus se admirou ao ponto de dizer que nem todo Israel, o Senhor, achou tamanha fé. E nesse mesmo capítulo, né, Jesus entra na cidade e vem fazendo várias curas. Isso. Curou o cego, né, de nascença, curou a sogra de Pedro que estava lá com febre, e foi curando, e as pessoas em cima, as pessoas ali querendo a cura, ver milagre. E encontrou no caminho um centurião que simplesmente falou assim, diga e o meu servo vai ficar bom. Isso. Só você dizer que acontece, as pessoas queriam, a pessoa tocava, as pessoas falam, né, querendo ver a demonstração, querendo ver a coisa concreta ali, né, uma mão, uma oração, muitas vezes a gente acontece isso, acontece. Né, com as pessoas que elas querem ver o milagre palpável. Ver as coisas acontecerem ali, só dá certo se eu ver, como Tomé, né? Tomé. Se eu tocar, se eu pegar, E esquece que nosso Deus é sobrenatural, as coisas dele são sobrenaturais na nossa vida. Como é que é ter paz em meio ao caos? Como é que é isso? Se você não apalpa, se você não pega, você vê tudo destruído, é aquela paz que excede todo o entendimento dentro da nossa vida. É isso que a gente vai fluindo e mostrando que a fé é algo extremamente sobrenatural, né? Coisa tremenda, né? E Jesus, ele está aqui para dizer para você, pede o que tu queres, pede o que você precisa, que eu estou aqui para dar, conforme a vontade dele. E uma coisa interessante é que ele foi até Jesus, né, e apresentou o problema. E Jesus disse, eu vou lá curá-lo, né? E na mesma hora ele teve aquela reação. Não precisa. Não, se você falar. Gente, que é isso? O que é que nos ensina nos dias de hoje? Porque hoje a gente está com a tecnologia, tudo tão acelerado, né? As pessoas hoje em dia, tudo passa muito rápido, né? O dedo já vai passando muita coisa rápida. As pessoas não estão tendo paciência nem de ouvir, né? Porque quer aceleração. Mas aquele homem, naquele momento, ele disse, não, basta uma palavra sua, que ele vai ser curado. E maravilhou Jesus. Jesus, de toda a Bíblia a parte que Jesus está lá na Bíblia, ele nunca ficou assim, tão maravilhado. Eu nunca vi tamanha fé aqui em Jerusalém. Eu nunca vi em Israel tamanha fé. Então, ele ficou maravilhado. E como a gente consegue deixar Jesus maravilhado com a nossa fé? Como é que está a sua fé hoje? E ele como não está chegou, a fé né? hoje? Assim, então vamos agora, porque você não tem noção. O negócio está muito feio, vamos rápido. Né? Ao contrário de Marta, né? Que ela disse, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, né? Então são situações realmente que deixou Jesus, assim,
Maravilhado. Maravilhado. Que tamanha fé é essa que eu não preciso tocar? Eu só falo aqui, o comando vai. Ele entende isso, né? Ele entende essa autoridade. E lá em Marcos 16 ele fala, né? Em meu nome, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome, ele fala que no nome dele, o nome de Jesus. Então, o nome de Jesus é poderoso. Tem uma potência nesse nome. Verdade. Então, assim, eu até tenho um testemunho, né? Quando eu era pequena, minha mãe contou que eu tinha 4 anos e eu já estava desenganado dos médicos já, né? Eu estava com uma diarreia muito grave e realmente medicação nada resolveu. E ela lembrou de 3 irmãs que sempre passavam na frente da casa dela que eram cristãs. E ela disse, vou chamar aquelas irmãs de oração. E ela chamou, aquelas irmãs foram lá, oraram por mim. E o médico já tinha desenganado, tinha dito, olha, dessa tarde a senhora assim, né, já não põe expectativas na vida dela, porque o que a medicina pôde fazer, fez. Aí ela falou, mas existe Deus acima de tudo. Né? Então ela creu, ela acreditou e ela chamou aquelas mulheres, né? E aquelas mulheres se disponibilizaram aí, né? E a gente aprende o seguinte também sobre isso, né? Que quando alguém chamar, a gente não deixar de ir, né? A gente sempre ser o socorro, né? Da parte de Deus, né? A voz, né? No nome de Jesus, para ir e levar o evangelho, como ele diz, né? Vai, prega o evangelho. O evangelho é o quê? Boas novas, né? E elas chegaram ali e colocaram as mãos e eu fui curada no mesmo momento, né? E assim, é por isso que a gente está falando aqui nos programas, né, dessa série sobre milagres, que não há nada impossível, né, assim, Valéria? Não há nada impossível para Deus. E é isso que a gente, esses 3 programas que a gente fez, né? Esse é o 3º, a gente vem falando sobre vários milagres que aconteceram na Bíblia. Justamente porque Deus, ele continua do mesmo jeito. Esses milagres não foram no passado e hoje não existe, continua existindo milagres. Deus está fazendo milagres, faz milagre na sua vida, agora você precisa crer. Você precisa se disponibilizar, abrir o seu coração, não é? Começar a ter intimidade com Deus e pedir ao Senhor, peça, porque Deus quer que a gente fale, Ele sabe. E esses programas é para aumentar a sua fé, para você entender e conhecer o Deus que a gente está falando, que é o Deus de milagre e de maravilhas, né? E vai entendendo. Ele faz mesmo? Se você tem dúvida, entre no seu quarto, feche a sua porta e fala com Jesus em segredo. E você vai ver Ele se revelar para você e mostrar o Deus vivo que Ele é. O Pai amoroso, o que está ali esperando você só falar. Porque como Dani falou aqui, Ele quer relacionamento. Ele mandou seu Filho Jesus, quebrou todas as maldições na nossa vida porque Ele quer relacionar com a gente. E Ele te ama e quer o melhor para você. E nós temos essa autoridade. A gente tem que entender que somos sacerdócios reais, nação santa, um povo eleito. Para que o povo eleito? Um povo eleito para fazer a diferença, porque o evangelho são boas novas. O que é que eu vou levar para as pessoas? Eu vou levar a palavra, eu vou levar uma palavra que vai curar, eu vou levar uma palavra que vai restaurar aquela pessoa, que vai salvar ela. Então, o nome de Jesus tem todo o poder. E a gente precisa entender que nós somos soldados de Cristo. Nós somos pessoas mesmo que vamos avançar e que vamos promover pessoas e que vamos chamar pessoas para estar juntos, né? E quantos, se a gente abrir aqui, quantos testemunhos de milagres a gente não vem vendo, né? E nesses dias de hoje, cada vez está mais, porque Jesus está às portas. Mas fica aí, já já estaremos no segundo bloco, tá? Não sai daí. São Brás. O café que acompanha você no dia a dia está com novas embalagens. Grãos selecionados. Sistema exclusivo de torra perfeita. Tudo para proporcionar aroma e sabor incomparáveis. Café São Brás. Família e extra forte. A qualidade São Brás. Agora em novas embalagens. Tem gente que gosta do WhatsApp. Tem gente que faz tudo pela internet. Outros adoram pedir no iFood. Para todo mundo tem um favorito à disposição para comprar o que quiser na hora que quiser.
Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express. Pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito. Estamos de volta, bem, e pelo horário, hoje é sábado, com certeza você fez aquele café, ou você está tomando aquele cafezinho agora, São Brás. São Brás é o nosso patrocinador dos Mulheres de Fé. E sabe de uma coisa? A gente precisa abençoar as pessoas que acreditam no reino e têm acreditado no nosso programa, porque Deus tem suprido todas as nossas necessidades, mas também nós temos que ser aquele que abençoa também. Então, tenho certeza que seu cafezinho aí, São Brás, quentinho, tá todo preparado para você passar aquele sábado bem legal. E vamos voltar aqui ao nosso programa, né? A gente tá falando sobre milagres, estamos falando sobre o centurião, que Jesus ele ficou bem feliz, né? Pelo tamanho da fé daquele homem, né? E Valéria, assim, no dia a dia, né? Eu acredito que na clínica você deva tá atendendo pessoas, né? Que chegam num nível bem pesado, né? Que a gente sabe que hoje em dia a depressão é algo que tem realmente mexido, né, com as pessoas. Então, assim, em relação a isso tudo, né, que a gente vem falando, Valéria, como é que é falar sobre isso, né? Quando uma pessoa já chega desenganada, né? É bem complicado, né, Adriane? Porque muita gente, principalmente depois da pandemia, né? Muita gente já tinha uma tendência e piorou. Houve muitas mudanças, né? Muitas pessoas quebraram, fecharam suas lojas, tiveram que ficar em situações muito ruins. Então, assim, houve realmente muitas mudanças na vida das pessoas. E isso contribuiu muito para pessoas que já tinham uma certa tendência a piorarem. Isso, né? Foi um gatilho, né? Um gatilho, E tem muitas pessoas que, assim, estão completamente desiludidas, não acreditam mais em si, não acreditam mais que as coisas vão melhorar. E assim, até por tantas coisas que vê, né, começa a cada vez achar a vida mais sem graça, mais sem estímulo para viver. E aí, qual é o conselho que eu dou, eu como psicóloga? No consultório é muito importante fazer a terapia, né, fazer esse atendimento para trabalhar essas emoções, essa descoberta, porque você está totalmente fechada no mundo achando que nada presta mais, e aí a gente vai mostrar a você que presta, que a vida tem sentido. Por quê? Porque Deus, se Deus está permitindo que você fique vivo, passou a pandemia e você não morreu, ou se você adoeceu, você conseguiu escapar, então porque Deus tem ainda algo com você nessa terra. Então eu não posso simplesmente dizer que não presta mais, que não vale mais, porque Deus, ele tem uma tarefa aqui nessa vida para você. E você não está sabendo o que é. Quer dizer, e falta o quê? Essa aproximação com Deus. E quando a gente está deprimida, a gente não consegue ter essa aproximação, porque a nossa parte espiritual, ela também, a espiritual e a emocional andam muito juntos. Então o que é que acontece? O emocional estando fraco, a tendência é o espiritual também enfraquecer, né? Então precisa da ajuda do profissional, a ajuda de muitas vezes de medicamentos, né? A gente precisa tomar esses medicamentos, acabar com esse preconceito de dizer que medicação eu vou ficar viciado, isso e aquilo. Não, isso é falta de conhecimento. Na verdade, a depressão são substâncias químicas que diminuem do cérebro e que são responsáveis pelo nosso bem-estar. Então, elas precisam que a gente tome essas medicações para que essas substâncias elas voltem a subir o seu nível, né? E a pessoa comece a se sentir melhor, comece a se sentir bem e tenha força até para começar a o quê? A encontrar. O medicamento, ele dá uma injeção de força e você tem que buscar. Não, eu realmente uma decisão, né? Tem que ser uma decisão. Agora, Valéria, interessante, né? Eu estava pensando outro dia que quando a pessoa adoece no corpo, ela quer a medicação para curar. Mas quando ela adoece na mente, ela pensa em desistir.
Pensa. E a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas principados e potestades. Exatamente. Então, assim como um centurião, né, acredito que a pessoa ela precisa também começar a declarar em fé. Isso. Porque é algo, não estou dizendo que a depressão seja só uma doença, porque existe o hormônio, né? Eu não sou médica para falar mais a fundo sobre isso. Mas, assim, o interessante de tudo isso, né? Quanto nós somos atacados na mente, né? Como é diferente quando é no corpo. Porque a mente da gente, Adriane, ela é muito, na verdade, é muito frágil. É muito fácil atacar a mente. Entendeu? O inimigo, ele vai na nossa mente. Por quê? Porque ele vai na sua fragilidade. Ele vai na fragilidade de cada um de nós, entendeu? E se você estiver fraco, aí você vai dizer, é mesmo. Ah, é verdade. Realmente eu não sou, eu não consigo, eu não posso, eu sou culpado. Então, você vai se afundando. Então, eu tenho que ser forte o suficiente para reagir, né? Tem uma reação. Para ter uma reação de que, não, eu errei. O fato de eu ter... Quantas pessoas abrem um negócio e fecham, não deu certo, eu vou abrir outro. Tem pessoas que abrem 10 vezes, mas ela não desiste. Porque ela vai um dia dar certo. Então, eu tenho que crer nisso, entendeu? O fato de eu fracassar não significa que é porque eu não presto, porque eu sou uma pessoa imbecil, ignorante, ou sou qualquer coisa. Não, é porque eu ainda não acertei. Ou, às vezes eu não tenho a direção de Deus, faço na minha direção, na minha cabeça, né? Ou na direção de alguém. Não é na direção de Deus, faço na direção de alguém. E aí, muitas vezes, esse alguém não está na direção, porque a coisa melhor do mundo é você fazer na direção de Deus. Na direção de Deus vai incluir o quê? Eu, muitas vezes, esperar. E a gente não quer esperar, a gente é muito imediatista. E muitas vezes eu vou dizer assim, Senhor, e agora o que é que eu faço? Senhor, me responda, e o Senhor vai dizer o quê? Calma. E às vezes, quando não dá certo, muitas vezes se frustra. Né? Faz com que, não vai dar certo, então não deu, acabou. Aquele centurião, ele sabia, ele tinha uma autoestima muito alta, ele sabia que ele tinha autoridade, ele sabia que Jesus fazia, ele sabia tudo. Ele só comprovou o que ele sabia, que Jesus, ele pode todas as coisas. E o que a gente está falando aqui, alguns programas, é que ele pode todas as coisas. Se você hoje está na sua casa, não tem força para sair do lugar, está ali, para mim não tem mais solução, nós estamos falando no Deus que dá toda a solução, porque dele emana todo o poder. E dele tem o querer e tem o efetuar. Na mão dele tem riqueza, na mão dele tem honra, na mão dele tem vida. E ele tem vida abundante para você nessa manhã. Então, se você está nessa situação, entregue o seu caminho ao Senhor. Fala, Senhor, eu não tenho força, mas Tu pode fazer todas as coisas na minha vida. E nós vimos vários milagres na Bíblia. Leia a palavra, leia a Bíblia, leia o livro de João, que fala diretamente dos milagres de Jesus ali, os evangelhos, e veja cada milagre e cada pessoa que foi feito os milagres. Umas tinham fé, outros não tinham fé, outras se inclinaram para Deus. São tantas coisas, né, que aconteceram, porque nós, seres humanos, somos assim, cada um tem uma forma diferente de ser. Então, o que precisa é você só crer e confiar naquele que pode todas as coisas. Se você não consegue, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a voz, ele fala, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, eu vou cear com ele e ele comigo. Ele só quer isso, ele não vai empurrar a porta, ele não vai derrubar a porta, ele vai só chamar e você abre a porta e deixa ele entrar e você vai ver diferença na sua casa. É trazer a glória de Deus para a sua casa, não é isso, Dani? É isso aí. Abre a sua boca para abençoar a sua casa, né? Porque quantas vezes a gente abre a boca para murmurar, para reclamar. Não faça isso. Não faça, abra sua boca para abençoar, abra sua boca, o menino está dando trabalho, o filho está dando trabalho, olha, filho, você é bênção, olha, vem cá abençoado, vem cá abençoado, né?
Quando ele estiver dando o trabalho, abre a boca, abençoa, não traga maldição para dentro da sua casa. Gente, isso é tão sério, isso é tão sério. Olha, a nossa casa deve ser um jardim fechado, a nossa casa é lugar da presença de Deus. Né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então que o reino de Deus tem que começar na sua casa. A sua casa, querido, tem que ser a extensão do céu. O céu tem que começar na tua casa. A tua casa tem que ter paz, tem que ter harmonia, né? Aí vai ter paz você abrindo a boca amaldiçoando todo mundo? Não. Você tem que abrir a boca e bendizer e glorificar, colocar hinos que adore ao Senhor, né? Ler a palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, leia a palavra de Deus para os seus filhos, leia a palavra de Deus para o seu marido. Ah, mas aqui ninguém é evangélico, ninguém é crente. E daí? Pega a Bíblia, todo mundo tem o salmo, né? O salmozinho. Então, abre a Bíblia. Tem internet hoje para isso. Ai, não tem a Bíblia? Bota lá na internet que vocês vão aprender mais do Senhor. E aumentar a fé. Aumentar a fé, porque se a gente não trazer a paz para dentro da nossa casa, e a paz que excede todo o entendimento, que é Jesus Cristo, vai ficar mais difícil do que já é, porque o mundo, às vezes a gente diz, mas o mundo está cada vez pior, as coisas estão cada vez mais difíceis. Mas não, gente, não mudou. Escutei uma pregação um dia desse e eu achei muito interessante. O mundo não deixou de ser complicado, não vai deixar de ser complicado, viu? Mas o que está acontecendo? As pessoas estão perdendo a fé. Isso. E Dani, uma coisa muito importante que você falou, né, sobre a gente ler a palavra do Senhor. Porque você lendo essa palavra, porque a gente vive hoje um mundo como os valores estão invertidos. O que é certo está errado hoje, né? Querem passar que está errado. E esse certo é a palavra do Senhor. Que querem tornar essa palavra do Senhor errada e o que é errado ser certo. Então, como a gente descobrir isso? É lendo a palavra do Senhor. Não é só ouvindo pregação. Não ficar ouvindo pregações, mas você lê a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela vai... conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é isso, conhecer a verdade? É você ler a palavra do Senhor e você saber qual o que é que Deus quer, o que é que Deus fala. Porque aí sim, você não vai comer qualquer coisa, gente. O problema é que as pessoas não conhecem a palavra do Senhor e comem qualquer coisa, não é? A gente não está aqui falando de evangélico, de religião, nós estamos falando de Deus. Então, porque a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje nas redes sociais a gente vê pessoas que se dizem pastores e falando divergentemente da palavra do Senhor. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E a gente só vai saber o que é o certo a gente lendo a palavra do Senhor e conhecendo essa palavra. Aí a gente vai saber verdadeiramente o que é certo e o que é o melhor para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família e para a gente. E a palavra do Senhor diz que o que o coração está cheio, a boca ela fala, né? Então, a gente se examinar de fato, o que é que a gente tem se alimentado? A gente tem se alimentado da palavra de Deus, a gente tem colocado louvor de adoração a Deus. Começa de manhã, já muda aquela atmosfera, sabe? Começa a declarar o que você quer ver, começa a viver, começa já a pensar, eu quero estar assim, eu quero... E vai acontecer, porque fé é isso. Fé é o fundamento, fé é o alicerce. Então, é falar. Então, se examina. O que é que eu tenho falado? O que é que eu tenho pronunciado? Então, verbaliza aquilo que você quer ver. Porque, com certeza, assim como o centurião, Deus será com a tua vida. Então, até sábado, se Deus quiser, e fica com Deus. Conheça
Conheça a AV Estética Avançada e encontre tudo o que precisa para cuidar da sua beleza e bem-estar. Oferecemos serviços de alongamento de unhas, maquiagem profissional, cabelo, extensões de cílios de alta qualidade e massagens relaxantes. Nossa equipe de profissionais altamente capacitados está pronta para ajudá-la a realçar a sua beleza natural e deixá-la mais saudável e radiante. Venha nos visitar e sinta-se ainda mais linda e confiante.